A paz, igreja, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um Imersus Talk um pouquinho diferente. Você não vai ver aqui o Jude, nem o mestre. Hoje eu tô por aqui, a Gabi, e a Anne, a nossa psicóloga aqui da igreja. Ela também é a professora do curso Mulher Única. E ela veio aqui pra gente falar de um tema super importante para nós, mulheres. A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde emocional, né? Uma coisa que pega muito as mulheradas por aí. E aí eu queria que você já começasse falando um pouco sobre a saúde emocional. Certo, primeiro quero agradecer o convite. Imagina. É um privilégio estar aqui compartilhando de dois assuntos que eu amo, que é a palavra de Deus e a saúde mental das mulheres, né? E antes da gente entrar na saúde emocional em si, eu vou explicar um pouquinho sobre os transtornos, porque existe diferença, né, de transtorno psicológico, o transtorno mental e as emoções são Eu diferentes. achava que era tudo a mesma coisa, né? Nada a ver. Então, assim, basicamente falando, os transtornos psicológicos, eles estão ali dentro do campo da psicologia. Então, a pessoa está passando uma situação de enfrentamento e ela busca o psicólogo, a gente consegue tratar ali em consultório e ela vai identificando o que trouxe ela até essa situação e dá um novo olhar, um novo significado para tudo que ela está vivenciando. Sim. Os transtornos mentais já vai envolver diagnóstico médico, psiquiatria, medicamentos. Então, os transtornos mentais vai envolver um diagnóstico médico, né, acompanhamento psiquiátrico e a intervenção medicamentosa também. Aí, entrando nas emoções, que é a parte que interessa aqui pra gente, eu gosto de falar que a gente nasce programado de fábrica com algumas emoções básicas, que é aquelas que a gente conhece. A raiva, o medo, o nojo, a alegria, né, ou felicidade e a surpresa. Então, um bebezinho, logo que ele nasce, você já identifica isso nele, né? E isso está relacionado a uma reação imediata do que a gente sente. Então, você vive uma experiência e você é estimulado e já reage imediatamente. Agora, os sentimentos, olha como tem transtorno psicológico, transtorno mental, emoções, sentimentos e pensamentos, que estão interligados, mas são totalmente diferentes. Nossa, e a gente coloca tudo na mesma coisa, né? Como se fosse tudo emoção. Exatamente. Então, assim, aí as emoções, dentro do campo das emoções, né, a gente tem a reação imediata. Quando é sentimento, está relacionado a uma construção. Ou seja, você teve uma vivência e você sabe nomear o que você está sentindo. Eu estou angustiada. Angustiada não é uma reação imediata. Você tem um tempo para poder entender aquele sentimento? É isso? Exatamente. Para você conseguir entender e você conseguir nomear o que você está sentindo. Então, às vezes a gente junta tudo, mas o sentimento ele está relacionado a experiências que você teve. E aí você consegue, por exemplo, estou preocupada. Tem algo passando pelo seu pensamento que está desencadeando esse sentimento. Diferente da emoção, que foi um estímulo imediato. Então, quando a gente fala assim, eu tô sentindo algo que eu não sei, é porque a gente ainda não viveu aquilo e a gente está em construção. Ou não? Geralmente, nós não sabemos nomear. Nós estamos sentindo, tem uma situação por trás, causando aquele sentimento, mas às vezes a gente não consegue nomear aquilo de forma adequada. Exatamente. Tá bom. O que acontece? Doença emocional, quando a gente ouve esse termo, a gente pensa no quê? Na somatização. Então, você está passando por uma situação muito difícil, você não está conseguindo se autorregular, não está conseguindo encontrar ali um norte, uma saída, está mexendo com você, e aí você passa a ter sintomas físicos daquilo que você está sentindo. Certo? Então, aí a gente entende que é uma doença emocional. Como isso? A pessoa vai no médico, volta várias vezes, faz uma série de exames, não tem nenhum diagnóstico conclusivo. Sim. Exatamente. Isso aconteceu comigo. Eu era bem mais nova, eu nem tinha me batizado ainda. E aí, sabe aquela angústia na alma, sabe? E eu ia no médico, minha mãe falava, você tá sentindo o que você tá sentindo? Não sei, vamos no clínico. Aí fiz um check-up, só que nada, sabe? Não deu nada.
alteração nenhuma, tanto é que eu acho que foi até Deus usando o médico falando que quando eu fui levar os exames, ele falou, nossa, seu exame tá tudo bem. Eu falei, mas eu não tô me sentindo bem. Ele, tem certeza que seu problema é físico? E aí foi quando me deu um estalo assim, aí eu, não, eu já sei o que que é, Deus me chamando, aí entrou uma série de contextos que tanto é que horas depois eu fui me batizar, porque eu entendi que o meu negócio era outro, né? Então, é isso aí. Então, o que que acontece? Eu recebo muito esse tipo de demanda porque nós não temos o hábito de buscar os cuidados com a nossa saúde psicológica e Sim, mental. Então, a gente sente algo, e é claro, existem especialistas, né, para a gente avaliar, descobrir o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes, a gente só procura um psicólogo em último caso, sim, né? Então, é um cuidado que precisa ser integrado, né? E não esperar acontecer algo para buscar ajuda. sim, E aí vem, passa no médico, faz vários exames, não tem nada. Em questão das mulheres, por exemplo, acho que vai até fluir, né? Sobre o que sim. a gente programou para falar, doenças emocionais, queda de cabelo, ressecamento de pele ou Essa dermatites. era até uma próxima pergunta, né? Quais são os sintomas, né, e as principais doenças emocionais, assim? Sim, aí o que que acontece muito com a gente, né? As questões hormonais também podem se alterar Sim. por conta de um estresse, um fator estressor muito grande, né? Então, além da queda de cabelo, doença de A pele, unha, né? Sempre fala, né? Ai, a minha unha tá fraca. Ai, tá passando muito estresse, né? Sempre tem isso, né? Dor de estômago. Ai, é exatamente, muito estresse. dor de estômago, as gastrites, muitas vezes acontece, e eu já ouvi relatos, a pessoa começou a passar diversos problemas no trabalho e foi desenvolvendo uma gastrite nervosa. E a outra questão também que pega bastante, né, na parte gastrointestinal, é a síndrome do colo irritável. Então, como que funciona? A pessoa sente dores abdominais, um dia ela acorda bem, comeu arroz, está tudo bem. No Uhum. outro dia ela come arroz, faz mal. O que está acontecendo? Sim, Então, é totalmente emocional. emocional. Nossa, e a gente às vezes confunde, intolerância a glúten, intolerância à lactose, essas coisas. E até ter um diagnóstico, às vezes nem tem diagnóstico, né? Porque a origem é totalmente psico, né? Exatamente. E Né? vem os outros sintomas também, porque se a gente caminhar aí já para um sentido de uma ansiedade, falta de ar, né, aquele aperto no peito, Sim. taquicardia. Então você percebe que assim, tá tudo relacionado e não vai existir um diagnóstico para isso. É, é. E, Anne, por que que as mulheres sofrem mais com as doenças emocionais, assim, comparado aos homens? Somos mais suscetíveis por conta dos nossos lindos hormônios, Abençoados por Deus. sim, que são fundamentais, mas essas oscilações, os períodos, né, o período menstrual que a gente tem, esses picos, né, então isso nos torna mais suscetíveis. Tem também questões de saúde envolvida, alimentação, então você vai ver que assim, são vários fatores, não existe apenas uma causa, né, então o ambiente, qualidade de vida, E uma enfim, série, é multifatorial, né? exatamente. Como que eu consigo identificar que eu tenho uma doença emocional? Primeiro, o que que é necessário, geralmente o que não acontece, né? A mulher estar atenta ao que está acontecendo consigo mesma. No geral, a mulher, o funcionamento da mulher é muito para o externo. A mulher está preocupada. É casa, é trabalho, é a família, né? De repente está engajada com causas sociais. E aí a mulher não percebe os alertas. Esquece dela mesma, né? É muito comum, Exatamente. né? Muito comum. Nem todas são assim, mas a grande maioria. E aí, você percebendo o impacto, né, nas relações, você começa a perder interesse por coisas que gostava de fazer antes, começa ai, tô desanimada, não consegue mais fazer as coisas que faziam, atividades da vida diária, Uhum. casamento já começa, ou relacionamento, enfim, a pessoa começa a perder a clareza nos pensamentos. Então, também é uma questão multifatorial. Não existe um sintoma, percebi que eu não estou bem por causa disso. Geralmente é um conjunto.
e a gente acaba demorando para perceber, na maioria das vezes. E você até falou, né, que às vezes a terapia, né, buscar o psicólogo é a última questão, né, que a gente faz. É quando o negócio já desabou e a gente vai procurar uma ajuda, né? Mas como que eu posso fazer para buscar uma ajuda antes que isso aconteça? Né? Identifiquei, já corro para onde? Como que eu faço? O ideal seria que nós buscássemos apenas para autoconhecimento, Sim. a princípio, né? Todos nós. É uma cultura que nosso país ainda não tem. E nós, psicólogos, profissionais da saúde mental, a gente luta por isso, né? Para ir quebrando essa questão mesmo, desmistificar. Sim. Ah, isso é para quem é louco, porque ainda existe esse Tem. rótulo, infelizmente, né? E então o ideal seria que todos buscassem para o seu autoconhecimento, aprender a Uhum. regular as emoções enfim. Mas como não acontece isso, a gente já pensa no sentido de que, percebeu que uma tristeza persistente, há semanas, há meses, as coisas mudaram, a dinâmica mudou, não estou conseguindo mais fazer as coisas que eu conseguia fazer antes, né? Ou então, as situações de enfrentamento. Tô passando por uma situação que eu não estou conseguindo lidar de fato e eu preciso de um auxílio, de um profissional. Então, é assim, o inicial, né? Antes que você perceba que esteja acontecendo algo, já estar atenta a essas situações que está vivenciando e É. buscar ajuda. E assim, se a pessoa não consegue identificar o sintoma emocional, ela vai procurar primeiro o especialista no físico, né? Então ela vai lá no clínico, que nem eu falei de mim, né? Eu fui no clínico porque eu achei que eu tava alguma coisa errada para mim poder entender que era o psicológico, né? Então pode ser que talvez as pessoas vão, né, por esse lado para poder entender que é o outro lado, né? O emocional que tem que lidar. Sim, até porque às vezes não vai ter sintoma físico. Sim. Pode ser que não exista. Então tá tudo assim, a nível de pensamento. E às vezes a pessoa, tipo, não tenho nada, aí ponto, né? Não vai mais buscar, né? Então, a pessoa entender, não, se tem várias esferas do ser humano, né? Então, tem o psíquico, mental, emocional, então, se o físico não tá check, né? Então, vamos para as outras esferas avaliar se tá tudo certo, né? Uma hora vai achar, né? A raiz do problema, né? E se eu te falar que todos nós temos alguma questão? Por quê? Nós temos uma experiência, nós tivemos uma criação, um relacionamento ali no núcleo familiar, que geralmente é onde nascem as crenças, as principais crenças. E aí a gente, por exemplo, a moça sempre se relaciona com o mesmo padrão De homem. de homem. E o dedinho podre, que o Uhum. pessoal costuma falar. Na verdade, não é isso. São padrões de pensamentos que ela internalizou. Desde a educação, lá na primeira infância, segunda infância, ela vem trazendo, adolescência, as experiências. Então, muitas vezes o que ela está vivendo hoje, muitas vezes não. Geralmente. Geral, o que está vivendo hoje é consequência de escolhas e coisas que aprendeu lá atrás. Então, tá tudo bem, na minha vida isso aqui não dá certo, mas esse lado dá certo e vai compensando. E aí na terapia a pessoa descobre que, nossa, quantas coisas eu tenho guardadas aqui, eu preciso me conhecer, eu preciso trabalhar, aprender a fazer escolhas diferentes. Uhum. Então, todos nós. Ter um novo olhar, né? O que é a doença emocional dentro da Bíblia, Anne? Que agora é onde entra o nosso papo de mulher cristã mesmo, né? A Bíblia e a doença emocional, né? Desmistificar tudo isso que tem ainda. Então, nós vemos assim diversos personagens bíblicos que eram pessoas como nós, pessoas comuns e que enfrentaram também situações e vivenciaram ali um processo depressivo ou ansioso. Então a gente pega como exemplo a Ana, ela orava pelo filho dela, tinha uma situação ali de comparação, ela não se sentia boa o suficiente e ela entrou assim no processo depressivo e ansioso. Sim, porque ela estava esperava algo do Senhor, enquanto isso não acontecia, ela estava triste pelo que estava vivenciando, e a espera também despertando aquela ansiedade, né? Elias, numa situação de medo, Sim. se escondeu ali na caverna, desistiu de tudo aquilo, né, que ele já vinha vivendo com o Senhor, teve tanta intimidade, fez tantas coisas no nome do Os atos de Senhor. coragem, né? Exatamente. E aí a gente vê outros nomes também, como Noemi.
em situação de luto, ela sofreu ali aquela amargura, processo depressivo, né? Tem os discípulos, imagina, gente, que eles vivenciaram estando com Jesus e Jesus já dando sinais do que ia acontecer e aquela espera deles. Então, eu acredito que eles estiveram assim num momento de pressão psicológica também muito grande, meio que sem entender, porque eles ainda não entendiam de fato como seria, né? Mas vivenciaram sim o processo ansioso. Tanto é que quando Jonas, Jesus foi, né, eles ficaram totalmente perdidos, né? O que que eu faço? Ah, vou voltar para onde eu sabia fazer, né? Eles realmente perdidos, né? exatamente. E Jonas, que foi desafiado, e diante do desafio, ele teve um comportamento de fuga. Sim, Então, assim, não estava conseguindo lidar com o que ele estava sentindo, muita pressão, né? a pressão, o medo, né? E aí buscou isolamento lá, foi para um lugar longe, totalmente oposto. Então, só que assim, o que é incrível é que todos eles tiveram socorro do Senhor. Sim. E Davi teve diversos momentos em que ele relata ali nos Salmos, os cânticos, que ele sentia tristeza, sentia desespero, né? Estava ansioso pelo socorro do Senhor. E o socorro veio todas as vezes, para todos eles. Então, isso deixa muito claro que nós vamos vivenciar essas situações, porque no mundo teremos aflições, mas nós temos um Pai de amor que nos fez assim, e o socorro vai vir para nós também. E eu queria saber se você tem algum conselho bíblico, né, para nós mulheres, para a gente saber como lidar, né, como equilibrar, né, que nós cristãos temos que ser equilibrados, né, moderados, né, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nossa saúde emocional, né. Então, eu queria que você deixasse algum conselho, né, em como a gente fazer isso, né, a gente ter essa autorregulação. Nós temos na palavra todas as ferramentas que nós precisamos para combater, né? As situações quando elas vierem, uma desordem emocional, nós temos a oração como principal ferramenta, porque foi comprovado cientificamente que quando a gente ora, ativa uma parte do cérebro que é a que nos conecta a Deus, né? E ali você usando o seu raciocínio, seu intelecto, ou seja, é consciente, Assim, racional, né? racional, exatamente. E ali também já promove aquele estado de prazer, né? Promove a liberação do hormônio que vai gerar em você, já vai te tirar da condição de tristeza, de ansiedade e te colocar numa condição de alegria, a espera, confiança no Senhor. Então, você vê que acontece isso simultaneamente, você se conecta e o seu físico também sente. Então, não só no sentido negativo, você está ansiosa, você sente, mas as emoções positivas, elas também geram sintomas físicos em você, o bem-estar, né? Então, a pessoa que ela ora com mais frequência, ela vai sentir isso também com mais frequência. Então, uma das principais, eu acredito que é a primeira principal ferramenta, né? A oração, a leitura da palavra. Novamente, apela para o intelecto. Então, você está lendo, você está concentrada, você entra ali na história, aquilo passa a fazer sentido para você, você aplica de forma prática a sua vida, isso já vai estar te ajudando a combater. E vai mudar o olhar que você tem. De repente, você está olhando ali para a situação, você não consegue enxergar uma saída, mas através da palavra, dos exemplos dos personagens que vivenciaram também situações muito difíceis, o socorro veio, você tem ali uma inspiração e uma direção para sair do estado em que você está, né? Então, sozinho isso pode acontecer? Sim. Mas nós estamos numa visão que a gente tem um acompanhamento muito próximo, discipulado, as células, acesso aos pastores, né? Então, às vezes a gente não consegue, Gabi, porque a nossa mente, ela tá como se fosse uma névoa. A gente não consegue ultrapassar esse estado de... É como se fosse uma dispersão. Então, a gente precisa levar os nossos pensamentos cativos à palavra, de fato, né? E por que eu me apaixonei pela terapia cognitivo-comportamental? Por que fez tanto sentido para mim? Porque sempre vai existir, diante de uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento.
Então, se a gente não se atenta aos nossos pensamentos, se a gente tem um pensamento disfuncional, a nossa emoção, ela vai seguir o nosso pensamento, ou seja, a Sim. emoção também vai ser disfuncional. O comportamento vai seguir o quê? O Esse pensamento e a pensamento é uma emoção. emoção. Então, o seu comportamento, sua resposta também vai ser inadequada. E vai trazer mais resultados negativos para você. Então, volta para outra e a gente fica naquele emaranhado de A gente situações. só externaliza aquilo que está dentro de nós, né? Exatamente. E a palavra, ela traz essa clareza. Lucas, ele relata que Jesus, enquanto ele orava no Getsemane, ele suou, né? O suor dele se transformou em sangue. E isso é magnífico, uma passagem que me emociona, porque Jesus, na condição humana, ele sentiu o que nós sentimos, ele Sim. sentiu medo e angústia profunda de morte. Mesmo sendo Deus, né? Quando se fez humano, filho obediente de Deus, ele sentiu na Exatamente. pele todos os nossos sentimentos, né? As Ele nossas sentiu. emoções. E se ele sentiu, por que com a gente seria diferente? Né? Né? E esse fenômeno é incrível porque Lucas era médico, então ele relata Com precisão com aquilo, né? precisão o que aconteceu. E assim, a tensão de Jesus foi tão grande, a pressão psicológica foi tão grande que houve o rompimento dos vasinhos subcutâneos e ali esse sangue se misturou com o suor. Né? E aí eu penso, se eu não vivenciei isso ainda, é porque o que eu tô passando Não tá tranquilo. tá de boa, né? Tá de boa. Então você vê que assim, ele expressou, foi uma das maiores expressões de emoção no físico, No físico. né? Como que está tava ali, né? relatado o que ele estava sentindo. E outra coisa, ele não tinha como se livrar daquilo. Não. E ele sabia, né? Ele sabia o que Se esperava. possível, ele fala, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, né? Eis-me aqui. E quando ele volta, ele tá sozinho. Então você vê que assim, nós, por mais que estejamos enfrentando situações difíceis, adversas, nós não estamos desamparados. Não. Entende? E aí o que eu deixo para as mulheres? Vou dar algumas dicas também, inclusive para autorregulação, né? Sempre analisar o pensamento, né? Eu acredito que esse é o ponto de partida. Isso vai te trazer o autoconhecimento. Parar e pensar no que está pensando. A gente não tem o hábito de pensar nos nossos pensamentos. Não. Pensamento também é hábito, ele se torna algo automático. Então, a gente parar e pensar naquilo que está passando pela nossa cabeça, né? E como o Filipenses cita, a gente precisa pensar no que é puro, no que é santo, no que é agradável ao Senhor. Então, levar os nossos pensamentos a isso. Então, quando você pega uma pessoa que está no processo depressivo, o pensamento dela é o quê? É um pensamento negativo. De morte, né? Está sempre naquele pensamento, ai, não quero, não tenho vontade. E eu entendo que existem as questões químicas que explicam isso, mas a terapia cognitiva ela vai trabalhar exatamente nesse ponto. Então, ainda que a pessoa esteja vivendo um transtorno psicológico mental, é possível que ela consiga enxergar de uma forma diferente aquela situação e ter resultados a partir disso, né? Da construção de um novo pensamento. Sim. Então, para as mulheres, em primeiro lugar, analisar o que está pensando, né? Tentar encontrar uma nova forma de olhar a situação que está vivendo, porque sempre existe uma forma diferente de enxergar, né? E a partir dali conseguir desenvolver uma resposta comportamental mais adequada, certo? E aí, outra coisa que eu gosto assim bastante, que dá muito certo, é a respiração pausada. Você tá num momento ali de tensão ou raiva. Quando você sente raiva, o que você quer? Explodir. Então, autocontrole, você observar o ambiente, observar cores, observar sons, né? Ou pegar um objeto e ali mentalmente você começar a descrever o objeto. Então, vai tirar o foco daquilo que está despertando aquela emoção negativa em você. A partir do momento que você tira o foco, é como se fosse uma distração, você vai tirar o foco daquilo, vai abaixar a tensão, a reação imediata, que é a emoção, e você vai conseguir pensar com mais clareza como se comportar, como agir, né? E autocuidado, não se deixar de lado. Ah, eu estou passando por uma adaptação, casei recentemente, ou então tenho um filho pequeno. E é sempre a mãe que tem filhos, né? Ela se negligencia para dar atenção para o filho, né? Ela acaba se perdendo, né?
e acaba se deixando em segundo, terceiro lugar, ou talvez nem esteja nessa colocação, Sim. nem entre numa colocação, né? Não existe uma prioridade para ela, porque vem aquela culpa. Eu não posso fazer por Não mim. posso, né? Eu tenho que dar pro meu filho. Isso mesmo. Então, como que você vai fazer o melhor pelo seu filho se você não estiver íntegra? Precisa cuidar de você também, precisa ter um tempo para você. Existe esse romantismo, né? Então a gente acaba romantizando muito e quando você vai perceber, está adoecendo, porque Sim. se negligenciou. Então você cuidar de você mesma não é egoísmo, né? É necessário. Como que você vai amar o próximo? Eu estava pensando exatamente nisso. É um mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me negligencio, imagina o outro, né? É isso. Então, ter tempo, sim, para você fazer algo que você ama, que gera em você prazer e alegria. Praticar atividade física, porque é fundamental para a regulação das emoções. Sim. Então, você ter uma prática regular, de fato, como estilo de vida, não como uma obrigação. Eu tenho que treinar para ficar bonita. Não é isso, não tem nada a ver com beleza. É a autoestima, né? A qualidade de vida, né? Qualidade de vida é saúde. Hoje, treino é saúde. Então, tá muito associado. Né? E você ter o tempo para você fazer as consultas médicas periódicas, né? Acompanhar, ver como que tá mesmo a questão de saúde. Eu falo bastante que a mulher, quando os hormônios estão em desordem, a gente também tá. É. Se os hormônios não estão em ordem, a gente entra em desordem. Então isso também tem que estar muito alinhado. Então você vê que assim, são várias coisinhas que não são impossíveis de fazer. Não, são coisas super fáceis, né? Você olha assim, nada muito. Tá pedindo nada demais, né? Nada demais. Exatamente. Até porque, como seria demais algo que você faz por você mesmo? Exatamente. E a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se a gente é templo, a gente tem que cuidar. Senão ele começa a desmoronar. Exatamente. Então você vê que assim, na palavra a gente tem resposta para tudo. E a espiritualidade, né? Cuidar da espiritualidade. Exatamente. A espiritualidade, eu gosto de trabalhar inclusive em consultório. É algo que é fundamental. A pessoa que ela tem uma fé alicerçada em situações difíceis, ela consegue sair com um pouco mais de facilidade, com uma fé alicerçada. Sim. E eu tenho diversos relatos da pessoa ter enfrentado situação de doença gravíssima e ter conseguido passar ali, né? Não quer dizer que foi fácil para ela, Sim. foi difícil. Mas a fé dela alicerçada fez com que ela tivesse esperança. E isso ajudou, contribuiu com a recuperação. Anny, você tem alguma indicação de livro pra gente, né, aprender mais sobre as nossas emoções? Algo que você queria compartilhar? Tenho sim, tem 2 que eu amo, né? Vou deixar como indicação que são totalmente para mulheres. Acredito que seja até bastante conhecido já, como Teu Coração de Maria no Mundo de Marta. Então, esse livro ele traz os extremos, porque a gente vê que Maria é totalmente diferente de Marta, Sim. então Marta ali é acelerada, né? Totalmente ansiosa, movida pelos afazeres, e a Maria parada, querendo receber Jesus, então isso nos leva a pensar que ela era mais calma, mais tranquila, né? Só que o que a gente vê? Que Jesus, ele era muito ativo também. Ele passava por diversos lugares e operando milagres, ele era ativo, mas ele tinha conexão com o Pai, 100% do tempo dele. Sim. E esse livro, ele traz essa visão, é um convite para a gente desfrutar dessa intimidade com o Pai e ter o espírito moderado, não ser como uma, nem ser como outra, É o mas talvez equilíbrio, ter né? um pouquinho das duas. Sim. Né? Então, como ter o coração de Maria no mundo de Marta. E o outro é um que eu gosto bastante também, esse aqui é para mães, mulheres que trabalham em casa também, Vislumbres da Graça. Ele fala sobre você ter experiências com Deus, apesar de viver a rotina do lar, apesar de você ter as atribuições que a mulher, porque hoje a mulher ela desempenha diversos papéis. Então, a mulher que está trabalhando em casa, ela está trabalhando. E muito, né? E a mulher que não trabalha, que não é um home office, mas está em casa, ela cuida do lar, ela não para um segundo. Uhum. Né? Existe aquela preocupação constante. Sim.
A mulher que trabalha fora também tem a preocupação de dar conta dos dois. E aí, a gente gosta de ter bastante coisas para fazer, a gente se envolve com diversas outras coisas também, que isso nos traz autorrealização e também é maravilhoso, é importante, mas a gente não pode se deixar de lado. E muitas vezes, com esse monte de tarefas, a gente acaba esquecendo o principal, que é a nossa intimidade com Deus. Sim. E muitas vezes passa despercebido, até mesmo coisas do dia a dia que a gente não gosta de fazer, mas o Senhor também está nisso. Então, lavar uma louça, lavar uma roupa, cuidar da casa, você fazendo isso com amor, eu vejo Deus nisso. Claro. Porque você está fazendo pela sua família. Sim. Então, coisas pequenininhas, sabe? Esse livro nos leva a enxergar isso. Legal, Anne. Esse segundo livro. Anne, desde já eu quero agradecer, né, a sua participação aqui com a gente no nosso Imersus Talk para mulheres. E se você gostou, continue que em breve teremos mais conteúdos bem legais aqui no canal.